Vida Feliz. Apresentação: Pastor Gessé Santos. Eu vou ler aqui a palavra de Deus, que nos diz no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, e diz o seguinte: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e a todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhas e 3 filhas. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Meus prezados, nós iremos falar nesta manhã sobre o tema: com Deus o final sempre será feliz. Você sabe que Deus, ele tem um projeto de vida para cada um de nós. Quando ele enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus, ele se despojou de toda a sua riqueza, de toda a sua glória, e enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para se tornar homem, se encarnou, viveu entre nós, sentiu as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, passou por luta, passou por prova, enfrentou desafio para que eu e você se tornasse este projeto de vida e de vida abundante que Deus quer com cada um de nós. O texto nos fala exatamente, de um sofrimento de Jó, fala exatamente de o resultado de uma pessoa quando ele supera todos os desafios, quando supera, todas as lutas da vida que assim o cerca. A palavra de Deus aqui nos fala que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Talvez nesta manhã você pode até estar pensando, ou já dormiu, pensando e acordou ainda meditando: meu Deus, o que será da minha vida? Que eu quero dizer que da mesma forma como Deus, ele mudou, o curso da vida de Jó, ele pode mudar a sua também. Mas é importante atentar que para que haja uma restauração na vida do homem, o homem tem que se colocar na brecha, o homem tem que se colocar diante de Deus. Não adianta você murmurar, não adianta você ficar aí soltando queixa, reclamando da vida, se lamentando de cabeça baixa e achando que nada vai dar certo. A Bíblia nos fala que Deus fez uma promessa para Jó. E diz que Jó era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem que se desviava do mal. E era um homem que temia Deus, era temente a Deus. E diz a palavra de Deus que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Uma primeira coisa importante para que haja uma mudança na vida do homem, tem que haver uma restauração espiritual. Sem a restauração espiritual, não há mudança financeira, não há mudança no lado social, não há mudança no aspecto familiar, não há transformação. Porque primeiro nós temos que buscar o reino de Deus. A Bíblia diz: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Para que a restauração sua aconteça na sua casa, na sua família, no meio dos seus, é necessário que em primeiro lugar você coloque Deus na sua vida. Lembre-se que Jó aqui orou pelos seus amigos, intercedeu. Muitos deles criticavam, muitos deles diziam que a causa do sofrimento de Jó era porque Jó tinha pecado, era porque Deus era um Deus transcendente, que jamais se importava
com um ser humano, que jamais Deus tinha uma ligação direta ao homem pelo fato de o homem ser um pecador. Deus era santo, era puro, de tal forma que não se importava com os problemas do homem no dia a dia. Jó teve que suportar tudo isto. E Deus usa, na sua palavra, lá no capítulo 8, disse: Jó, na verdade o teu princípio tem sido pequeno, mas o teu último estado vai crescer em extremo. Veja só, Deus faz uma promessa para Jó, diz: olha, o teu princípio tem sido pequeno, mas o teu último estado vai crescer em extremo. Muitos de nós, meus prezados, queremos no nosso princípio coisas grandes, queremos que os nossos projetos se tornem algo mirabulosos, se tornem algo que venha trazer impacto, e não queremos muitas vezes submeter a uma prova, submeter a algumas dificuldades, porque, na verdade, nós temos a nossa própria cultura, nos leva a queremos achar as coisas muito fácil, as coisas muito, que esteja sempre propício ao nosso favor. E esquecemos que, às vezes, Deus, Ele nos prova porque Ele quer sondar o nosso coração, Ele quer saber se realmente o nosso coração está voltado para Ele, se nós somos fiel diante dEle. E diz aqui que o Senhor mudou a sorte dele, tirou ele do cativeiro quando ele orou pelos seus amigos. Isto é restauração espiritual. Quando o homem, ele busca em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. O que você quer que Deus acrescente na sua vida, se é na sua vida secular, no seu trabalho, na sua profissão, se é na sua vida sentimental, se você se sente esta pessoa solitária, se você se sente esta pessoa que tem enfrentado essas dificuldades e não tem encontrado a solução, coloque Deus em primeiro lugar, porque Deus quer restaurar em primeiro lugar a tua vida espiritual. O homem que não coloca Deus na sua vida e que não busca Deus em oração, que não ora, que não intercede, ele se torna uma pessoa inválida diante de Deus e no reino de Deus, porque é através da comunicação, é através da oração, é através desse contato direto diante de Deus, é no momento que nós quebrantamos o nosso coração, é no momento que nós se curvamos diante de Deus, é que Deus ouve a nossa oração, é que Deus atende o nosso clamor. Muitas vezes nós proferimos palavras direto, mas não sabemos se prostrar diante de Deus e pedimos a Deus: Senhor, tem misericórdia, olha para mim, atende o meu clamor. Jó, diz a palavra de Deus, que Deus também restaurou a vida de Jó no aspecto material. Diz que o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Se ele tinha 7.000 animais, juntas de boi, o Senhor multiplicou. Deus deu com abundância, Deus deu com fartura, porque a palavra de Deus, ela se cumpre, meu amado, meu prezado amigo, meu irmão em Cristo, você que está nos ouvindo nesta manhã. A Bíblia diz que aquele que serve ao Senhor, mesmo que tenha deixado amor de pai, de mãe, de irmão, de bens, de propriedade ou de amigo, receberá 100 vezes tanto aqui na terra e a vida eterna no porvir. Deus tem promessa para você nesta manhã, Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer uma pessoa grande, Deus quer abençoar a tua vida material, Deus quer te dar em dobro aquilo que você perdeu, aquilo que você deixou de ter, porque as bênçãos que Deus tem são bênçãos que Deus não dá para acrescentar dores. Diz que a Bíblia, as bênçãos do Senhor não acrescentam as dores, as bênçãos de Deus traz paz, as bênçãos de Deus traz felicidade. Meu prezado, a palavra de Deus nos diz aqui que o Senhor também restaurou a vida social de Jó. Isto quer dizer que no momento que ele foi ferido de chagas, de feridas, de doenças, a ponto dos seus amigos, daquelas pessoas que eram mais ligadas a ele, desprezavam, e dizia, a própria mulher de Jó diz: Jó, abandona o teu Deus e morre. Diz a palavra de Deus que Jó, ele dizia: eu estou seguindo o caminho no qual eu não posso retornar. Meu prezado, a caminhada
cristã, o viver daquele que serve a Deus, é um caminho, é uma jornada que não tem retorno. E muitas vezes o nosso caminho se transforma em uma vereda muito mais estreita, porque em Provérbios 4, versículo 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até se tornar um dia perfeito. Nós temos que passar por esta vereda, nós temos que muitas vezes ter decepções, e as decepções sempre nós achamos que vai nos destruir, vai nos sucumbir, mas ao contrário, as decepções que nós passamos no dia a dia nos leva a nos fortalecer, a tirar algumas lições práticas para a nossa vida no dia a dia, a entender que aquele que é verdadeiro, aquele que é amigo verdadeiro, é aquele que permanece ao nosso lado para nos ajudar. E diz a palavra de Deus que quando o Senhor restaurou a vida material de Jó, veio também os seus irmãos, veio os seus parentes, e ali restaurou a sua vida social. Ele estava ali isolado, marginalizado, passando por dificuldades na vida. E ele achava que, as pessoas achavam que ali era o final de tudo da vida de Jó. E ali quando Deus restaurou, quando Deus mostrou para eles que é um Deus que faz a ferida, mas Ele mesmo sara, que é um Deus que cura, que é um Deus que tem o poder de transformar e de mudar o homem, as pessoas se chegaram para Jó. E ali Deus foi mostrando, passo a passo, que o Deus que Jó servia era um Deus todo-poderoso, e é um Deus que você também deve servir. Ele pode restaurar o seu convívio social, pode ser que aqueles seus amigos, a sua casa era uma casa que era frequentada por muitas pessoas, e a Bíblia diz que o homem que tem muitos amigos, ele sai perdendo. Mas há um amigo mais chegado do que o irmão. O verdadeiro amigo é aquele que quer te ver bem. O verdadeiro amigo é aquele que prima pela tua vida espiritual. O verdadeiro amigo é aquele que quer estar ao teu lado para te ajudar, para te restaurar, independente da tua condição financeira, independente da tua posição social, independente daquilo que você tinha para oferecer para esta pessoa. O verdadeiro amigo é aquele que está em todos os momentos para te ajudar, para trazer uma palavra amiga. O verdadeiro amigo não é aquele que simplesmente está para ouvir palavras boas, palavras agradáveis, mas o verdadeiro amigo é aquele que, embora em meio às lutas, às dificuldades, se tiver de falar uma palavra, trazer um conselho, mesmo que seja doído, mas ele estar ali para dar a mão, para dizer: não temas, eu estou contigo para te abençoar e para o que der e para o que vier. Meu prezado, Deus restaurou a vida de Jó, restaurou a sua vida social, restaurou também a sua vida familiar, porque Jó perdeu todos os seus filhos. E diz a Bíblia que Deus deu 3 filhos, 3 filhas e 7 filhos depois. E as filhas de Jó, diz a Bíblia, que eram as mulheres mais formosas, mais belas, mais bonitas do Oriente naquela época. Deus acrescentou gado, Deus acrescentou os bois, Deus acrescentou os camelos, Deus acrescentou tudo na vida de Jó. Porque Jó foi fiel, porque Jó foi perseverante, porque Jó acreditou no impossível. Talvez você pode estar com o seu nome no Serasa, no SPC, pode você não ter mais crédito no seu bairro, na sua cidade, onde quer que você esteja, mas saiba que se você se erguer, se você se levantar, se você tomar uma posição, tiver uma postura digna, uma vontade de se levantar, uma vontade de dar a volta por cima, Deus com certeza vai mudar a tua situação. E é isso que Deus quer, é isso que Deus faz, porque com Deus o final sempre será feliz. Que Deus em Cristo nos abençoe do seu amor para sempre. Vida Feliz. Apresentação: Pastor Gessé Santos.